Romanos capítulo 11, versículo 33 diz assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Até aqui vamos orar. Senhor Deus, nessa noite em que estamos reunidos aqui em Teu nome, para glorificar a Ti, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de todos nós, porque nós reconhecemos os nossos limites, reconhecemos a dureza do nosso coração, reconhecemos a nossa miséria espiritual e vemos que o Senhor é glorioso. Por isso, meu Deus, é necessário que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia e graça de nós nessa noite, para que ao ouvirmos a Tua palavra, possamos compreender a Tua palavra, para vivermos por meio da fé na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa abrir os olhos do nosso coração, despertar aquele que ainda está morto espiritualmente e trazer vida aos corações, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Por isso, Deus, eu peço a Tua bênção no momento da ministração da Tua palavra sobre toda a Tua igreja. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu estarei tratando sobre o último dos 5 solas. O tema é Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Essa carta que nós lemos agora, esse trecho da carta de Romanos, foi escrito mais ou menos por volta do ano 57 depois de Cristo, por Paulo, quando ele estava na cidade de Corinto, durante a sua 3ª viagem missionária. E eu estarei abordando essa carta, esse trecho, porque essa carta é considerado por muitos estudiosos o livro mais importante e influente durante a Reforma Protestante. E o que foi a Reforma Protestante? A Reforma ela foi o maior movimento religioso na igreja cristã depois de Pentecostes, que tinha como objetivo trazer a igreja de volta às Escrituras. A igreja havia se desviado da verdade e introduzido no culto doutrinas e práticas não bíblicas. Foi então que, em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, fixando na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, criticando em especial a venda de indulgências, que era a compra da salvação, e questionando a autoridade do Papa, que era considerado infalível, ele então deu início à Reforma Protestante. A Reforma ela foi marcada por 5 pontos em especial, que nós chamamos dos 5 solas, que no latim significa 5 somente. O sola scriptura, que é somente a Escritura, o sola fide, somente a fé, o sola gratia, somente a graça, o solus Christus, somente Cristo, e o soli deu glória, somente glória a Deus. E hoje nós estudaremos o soli deu glória, porque somente Deus deve receber glória. A palavra glória, ela significa honra, exaltação, devoção, louvor, culto e adoração. Quando nós falamos que somente Deus pode receber glória, nós estamos dizendo, afirmando, que só Ele pode ser honrado, exaltado, louvado, cultuado e adorado.
de sorte que nenhum homem, nenhum objeto, nem anjos podem receber glória. Somente Deus pode receber glória. Isso já elimina qualquer homem, qualquer líder, qualquer tipo de objeto. Você pode ver que nós não temos objetos como meios mediadores de fé. Qualquer tipo de superstição em anjos ou algo assim. Somente Deus pode receber glória. Em Isaías 42:8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, e nem a minha honra às imagens de escultura. Lucas 4:8. Mas Jesus lhes respondeu: Está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a Ele darás culto. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em oposição à teologia romana da Idade Média, diante da glória dada a Maria, aos anjos, aos santos e às relíquias, os reformadores defenderam corajosamente: somente Deus é digno de glória, desafiando o homem mais poderoso da época, o Papa, e a instituição mais poderosa da época, a Igreja Católica Romana. Em oposição a essa glória, que ao longo do tempo começou a ser distribuída para todo mundo, os reformadores disseram: não, somente Deus deve receber glória. E isso estava desafiando quem? O Papa. Era o homem mais poderoso daquela época. O Papa tinha mais poder que o rei, naquela época da Idade Média. E a Igreja Católica Romana, ela era a instituição mais poderosa de todos. Todos tinham medo. Quando havia lá os julgamentos, a Inquisição, eles condenavam à morte, à fogueira. E todos tinham medo dessa instituição. Mas pela verdade, homens levantados por Deus desafiaram este poderoso homem e esta poderosa instituição. No catolicismo romano, Maria, os anjos e os santos são honrados com templos, capelas, altares, missas e festas. E dádivas são oferecidas a eles, bem como orações, juramentos e votos. De modo geral, eles são invocados como intercessores, protetores do mal, concessores de bênção e mediadores. Então a teologia católica romana, os católicos romanos, a teologia, essa falsa igreja, essa instituição falida espiritualmente, eles fizeram ao longo do tempo o quê? Tiraram a glória de Deus e colocaram a glória em homens, em objetos, em anjos. Uma extensão dessa adoração é a glória dada às relíquias sagradas. Essas relíquias são objetos supostamente pertencentes a Cristo e aos santos. E segundo eles, servem como meio para buscar a intercessão divina e a bênção. Entre essas relíquias, encontramos roupas, pedaços de unhas, dentes, fios de cabelo, ossos, corpo, braços e mãos mumificados, e vários outros objetos. Um exemplo para vocês entenderem o que significa isso. Porque eles não ficaram somente na adoração a pessoas, né, que viveram piedosamente aqui neste mundo, ou aos anjos, mas também aos objetos. E um exemplo dessa relíquia sagrada, para vocês entenderem o que é, durante uma epidemia de peste em Roma, o braço mumificado de São Roque foi usado em uma procissão, na esperança de obter cura e proteção, reforçando sua fama como protetor contra doenças. Então, olha como que o coração do homem é tão corrompido. A Bíblia é bem clara.
Eu sou o Senhor. A minha honra e a minha glória eu não darei a ninguém, e nem a imagem de escultura. Que o homem faz? Desafia a santidade de Deus e cria milhares de mediadores, pessoas, anjos, com as suas orações, devoções. Mas não fica por aí, fica também com os objetos. Chega ao ponto, olha o que a idolatria faz. Por isso que a Bíblia é bem claro, que o idólatra, ele é cego. Eles pegaram um braço, supostamente, de São Roque, mumificado aquele braço, um braço, irmãos. Imagina eles pegaram um braço de verdade, mumificado. E colocaram esse braço em uma procissão, durante um momento de peste que houve lá em Roma. Pedindo o quê? Proteção contra essas doenças, a cura para essas doenças. Essa é a visão do catolicismo romano. Por meio de objetos, roupas, pedaços humanos mumificados, eles oram pedindo intercessão. Mas não fica só nessas partes, mas também, supostamente, os pedaços da cruz de Cristo, os pregos da crucificação, a lança que perfurou Jesus, tudo supostamente. O lenço que cobriu o corpo de Jesus, o cálice que Jesus usou na última ceia, a coroa de espinhos. Tudo isso é mantido pela Igreja Católica Romana como relíquias. Eles guardam essas coisas, falando que era realmente da época de Jesus, ou de Jesus, como meio para buscar a intercessão divina e a bênção de Deus. Outro grande problema, além de a glória dada a essas coisas, é a glória dada ao Papa. O Papa é chamado de vigário de Cristo, que significa substituto de Cristo. Ele começou a receber honras e glórias, se assentar no trono dentro da igreja, usar roupas distintas do povo e uma coroa. As pessoas se ajoelham diante do Papa, beijam suas mãos, beijam os seus pés e o chamam de sua santidade. Ele tem autoridade, na visão deles, de conceder bênção, fazer mediação e até poder para salvar almas pela assinatura em um documento. O pior de tudo é que seus escritos são colocados acima da Bíblia, não para a glória dada a um homem. O pior é o que ele fala. Os dogmas que ele escreve em um documento são considerados uma verdade absoluta acima da Bíblia. Vou citar outro exemplo para vocês entenderem. O Papa Pio XII, no ano de 1950, há 70 anos atrás, ele afirma ter Maria sido elevada em corpo e alma ao céu. Isso é chamada, na teologia deles, da Assunção de Maria. De onde que ele tirou isso? Da cabeça dele. Ele escreveu em um documento que Maria foi assunta aos céus. A Bíblia fala que Jesus foi assunto aos céus, mas ele escreveu em um documento que Maria foi assunta aos céus. E é válido. Eles creem porque o Papa escreveu isso em um documento. Olha quando nós começamos a desviar a glória de Deus para outras coisas. Não tem fim. Até a Santa Ceia passou a ser alvo de idolatria, uma vez que a doutrina ensinada no catolicismo de transubstanciação ensina que o pão se torna no corpo literal de Cristo e o vinho no sangue literal de Cristo. E por isso a Santa Ceia, para eles, passou a receber glória. As pessoas começaram a adorar o pão e o vinho, se ajoelhar, se prostrar diante de um pão e de um vinho. A ceia na Bíblia, ela é apenas simbólica. Fazer isso em memória de mim. É apenas um símbolo daquilo que Cristo fez por nós. Morreu pelos nossos pecados. O pão continua sendo pão. O vinho continua sendo vinho. Mas eles, como eles acreditam que aquilo se transforma em Jesus, eles passaram a adorar até o pão e o vinho. Irmãos,
Não há limite para a idolatria. Tudo que é apresentado, as pessoas adoram, uma vez que tiraram os olhos de Deus. Tudo se torna idolatria. No entanto, o problema não está somente no catolicismo romano, mas é uma realidade em grande parte das igrejas evangélicas de nossa época. E isso faz com que o Só lhe deu glória tenha especial relevância hoje. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas se desviaram da verdade e, novamente, se faz necessário um chamado ao retorno na Bíblia. Quando a gente olha o que aconteceu na história pelo catolicismo romano, nós estamos falando, isso é um absurdo. Irmãos, isso está dentro das igrejas evangélicas hoje. Vou mostrar para vocês. No mundo evangélico, uma imensa multidão de pessoas tem sido atraídos por pastores que agem como deuses, canalizando para si mesmo uma atenção que deveria ser direcionada somente a Cristo. Nesses movimentos, o líder se apresenta como revestido de autoridade espiritual máxima. Vocês vão ver que vai lembrar o Papa. O líder tem a autoridade máxima sobre todos. Ele está pronto para solucionar qualquer problema, fazer milagres, derrubar pessoas no chão. E seus ensinos são inquestionáveis. Questiona um líder que ele está errado. Ele é inquestionável. Ninguém tem coragem de questionar eles. Eles se tornaram mediadores entre Deus e homens. Quer receber a bênção? Vem aqui na frente que eu vou orar para você. Mediadores entre Deus e homens. Quem media? É Cristo, não são homens. Essa doutrina, ela é conhecida como cobertura espiritual. Muitos pastores se tornaram um tipo de papa na igreja evangélica moderna. Outro problema visto nesses grupos evangélicos é o uso de relíquias evangélicas. Do outro está lá a roupa de Paulo, a unha de João, o cabelo de Pedro, a coroa, os pregos. E na igreja evangélica? Vamos lá. O copo d'água, toalhinha santa, sal grosso, água do Rio Jordão, óleo ungido, arca da aliança, manto de Elias, cajado de Moisés, pó de ouro. Tudo isso são relíquias modernas, que chamam a atenção para si, que só deveria ser dada a Cristo. Vocês conseguem observar o desvio da igreja? Nós olhamos lá e falamos, isso é um absurdo. Carregarem um braço mumificado, pedindo intercessão. Irmãos, vem aqui na frente que eu vou passar agora o óleo, para vocês receberem a unção. É a mesma coisa, só mudou o objeto. Nós não precisamos disso. Nós precisamos somente de Cristo. A teologia da prosperidade trouxe o culto a Mamon dentro das igrejas, que é a ênfase no dinheiro durante o culto. O dinheiro recebendo glória, a exaltação do dinheiro, tudo voltado para o dinheiro, bênçãos pelo dinheiro, tudo para o dinheiro. Temos também a confissão positiva, poder da palavra, que ensina que temos poder, porque somos pequenos deuses. Assim como Deus falou e aconteceu, quando falarmos, também acontecerá. O que essa teologia da confissão positiva, poder da palavra ensina? A raiz dela é o quê? Que os homens são pequenos deuses. Assim como Deus falou e aconteceu, nós também podemos falar e acontecer, porque nós somos deuses como o próprio Deus. Vemos o que? O homem querendo ser Deus. O culto que deveria ser simples para Deus se tornou um espetáculo de apresentação de música, teatro, danças. O culto que deveria ser o centro Cristo passou a ter como centro o homem. Cultos direcionados às necessidades dos homens. Culto de libertação, cura, prosperidade, aniversário do pastor, comemorações seculares, dia das mães, pais, crianças. O culto que deveria ser para a glória de Deus se tornou para a glória dos homens. Diante disso, nós vamos agora ver por que isso tudo está errado. O que esse texto de Romanos ele vai mostrar para nós? Que só há um Deus, que só há alguém que deve receber glória, que só há alguém onde nós devemos colocar a nossa fé. Se você desviar a tua fé para qualquer outro objeto, qualquer outra coisa,
você vai estar pecando em idolatria. Porque a idolatria é tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus. Nós não precisamos de objetos, nós não precisamos de homens, pastores que vão nos conduzir a Deus. Nós não precisamos, nós precisamos de Deus. Nós precisamos somente de Cristo. Se nós tirarmos todas essas coisas que nós falamos aqui, fica muito mais claro a nossa fé. Nós colocaremos os nossos olhos somente em Cristo. E no texto de Romanos, o que Paulo ele vai tratar? Esse texto que nós lemos é um dos trechos mais belos e profundos da carta. É um hino de adoração de Paulo, exaltando a sabedoria e a soberania de Deus. Em um tempo onde o entendimento correto da glória de Deus se perdeu, Paulo vai nos mostrar porque somente Deus pode e deve receber glória. No versículo 33. Ó profundidade das riquezas. Paulo aqui ele se admira diante da grandeza de Deus ao concluir sua explicação sobre o plano divino de salvação. Paulo ele vai abordar do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai tratar sobre esse plano de Deus. Ele vai mostrar que todos são pecadores, que só podemos ser justificados pela fé, que é Deus quem opera a salvação, por isso Deus deve ser honrado e glorificado. Ele vai tratar sobre isso. E essa passagem, esses versículos finais do capítulo 11, seria uma conclusão do capítulo 1 ao capítulo 11. Paulo ele vai concluir, de que forma? Ele vai concluir se admirando da grandeza, da glória de Deus expressa. Paulo ele expressa essa admiração pela magnitude do ser de Deus e de sua obra. Aqui quando diz, ó profundidade das riquezas, as riquezas aqui no texto apontam para a graça e a misericórdia concedidas por Deus a nós. É uma graça e uma misericórdia tão grande que não pode ser medido. Por isso ele diz, ó profundidade das riquezas. Quando Paulo ele vai abordando sobre o pecado, sobre a mediação de Cristo, sobre a graça e a salvação de Deus, ele vai concluir e fala, ó profundidade dessa riqueza, dessa graça, dessa misericórdia que nos alcançou. Ele vai trazer essa expressão de admiração pelo fato de sermos pecadores, porque nós merecíamos a condenação, mas nós não somos condenados, porque a graça e a misericórdia de Deus não tem fim. Quando ele diz, ó profundidade, olha, não tem como se medir, é tão profundo, que não temos como entender, compreender, medir a riqueza que Deus nos deu, a graça e misericórdia que Ele nos concedeu. Então essa graça, essa misericórdia, essa grandeza, essa glória, não foi concedida por homens, não foi concedida pelos objetos ungidos, não foi concedido por nada, foi concedido por Deus. Vocês entendem? E Paulo está mostrando isso. Olha, irmãos, olha a riqueza dessa graça. Quem nos salvou? Quem te libertou dos pecados? Quem tirou a culpa de sobre você? Quem te deu um novo coração? Quem te atraiu com amor? Quem tirou as escamas dos seus olhos? Quem endireitou o teu caminho? Foi o Papa? Foi o pastor? Foi o óleo ungido? Foi a água benta? Quem? Ó profundidade das riquezas. Foi Deus. Foi Deus. E ele continua dizendo, tanto da sabedoria como do conhecimento. Deus conhece tudo e age de forma perfeita. Nós devemos reconhecer os nossos limites diante da sabedoria divina.
Nem sempre entenderemos, mas podemos confiar. Como disse o pregador reformado alemão Gerhard Tersteegen, um Deus que pode ser compreendido não é Deus de verdade. O nosso Deus, ele não pode ser compreendido. Por isso, ele é um Deus de verdade. Essa sabedoria que é falada aqui por Paulo é evidenciada no planejamento e execução dos seus planos, na formação e no governo do mundo e nas Escrituras. Observem todas as coisas: o universo, criação, a nossa vida, tudo. De onde vem tudo isso? Vem de uma explosão? Olha os teus olhos. Olha, você poder falar, pensar, entender, compreender, se mover. Olha as sementes brotando, dando fruto, chuva, sol, calor, verão, inverno. Olha as águas do mar mantendo ali a sua separação. Olha os rios correndo para o mar. Olha a água doce, a água salgada. Olha as estrelas do céu. Olha todas as coisas. Olha cada micro-organismo, cada fio de cabelo, cada coisa que acontece. De onde surgiu isso? Paulo fala, surgiu da sabedoria de Deus. Olha a sabedoria de Deus. Olha como Deus age. Nós não percebemos, mas Deus está agindo. Deus está fazendo, olha a sabedoria, tudo o que está acontecendo. De onde vem tudo isso? De uma sabedoria. Que sabedoria? Sabedoria de Deus. Todo o planejamento, toda a execução, todo o plano de salvação, todas as coisas, até a própria Escritura, tudo é evidenciado pela sabedoria de Deus. Não só a sabedoria, mas aqui diz o conhecimento. Conhecimento é a inteligência, o entendimento de Deus sobre todas as coisas. É um conhecimento mais profundo, mais perfeito e mais amplo. Tudo o que acontece no mundo não acontece por acaso, mas todas as coisas são conduzidas e governadas pela sabedoria e o conhecimento de Deus, inclusive a nossa salvação. Paulo ele vai se admirar disso, de todas as coisas, porque tudo o que acontece, tudo o que se move, todas as coisas, estão debaixo dessa sabedoria e desse conhecimento. Charles Spurgeon disse que cada partícula de poeira que dança em um raio de sol não se move mais ou menos do que Deus determina. Você lembra quando você abre a janela do teu quarto e aí você vê aquelas poeirinhas batendo, sendo ofuscada pela luz do sol? Cada uma daquelas partículas, elas não se movem nem mais e nem menos do que aquilo que Deus determinou. Há um governo pleno do Senhor sobre todas as coisas. Como Jesus diz que os fios de cabelos, nossos fios de cabelos estão contados. Um pássaro não morre sem a permissão de Deus. Não existe nada, absolutamente nada, nenhuma partícula de poeira navegando sem destino. Tudo, definitivamente tudo, está no poder e no controle de Deus. Imagina, Deus controlando até a poeira. Paulo fala, de onde vem essa sabedoria? De onde vem esse conhecimento? De onde vem tudo isso? De Deus. E ele então diz, quão insondáveis são os seus juízos. Também no versículo 33. Quão insondáveis. Na Bíblia, insondável significa algo que é incompreensível, inexplicável, impossível de ser medido ou compreendido em sua totalidade. Os juízos aqui são os decretos de Deus. Os decretos de Deus são eternos, e tudo o que acontece está de acordo com a vontade dele. É como se Paulo dissesse, quem pode explicar tudo isso? Ultrapassa o nosso raciocínio, nossa razão e os nossos pensamentos.
quão insondáveis são os juízos, são os decretos de Deus. Quem pode entender isso? Deus governar sobre uma partícula de poeira. Quem pode pensar, compreender a respeito disso? Nenhum de nós. Isso é inexplicável para nós, ultrapassa o nosso raciocínio. Paulo, ele se admira diante disso. E ele diz, quão inescrutáveis os seus caminhos. Inescrutáveis é que não pode chegar a saber ou averiguar, que não pode ser compreendido, que são impenetráveis e incapazes de ser investigados. Como Deus conduz todas as coisas, a forma como Ele pensa, sente e decide, não pode ser compreendido. Os caminhos do Senhor nós não podemos compreender. É por isso que em Isaías 55, 8 e 9 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quem pode compreender o caminho do Senhor? Quem pode entender a mente do Senhor? Quem pode, diante da grandeza do Senhor, diante da salvação, quem pode? Quem entende? Porque uns têm o coração aberto, quebrantado, e outros têm o coração fechado. Quem pode entender? Quem pode pensar? Quem pode tentar raciocinar o que está acontecendo? Quem pode? Está além de todas as coisas. E por que está além de todas as coisas? Porque pertence a Deus. E só há um Deus. Nós não somos deuses. Do pó viemos e ao pó retornaremos. No versículo 34 então diz, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro do Senhor em todas as coisas? Ninguém. Ninguém pode instruir ou aconselhar a Deus. E ele diz no 35, quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Deus não deve nada a ninguém, porque tudo o que nós temos vem dele. Logo, toda a glória pertence a ele. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Tudo vem de Deus. Quem pode conhecer a mente de Deus? Quem pode ser o seu conselheiro e falar, Senhor, o Senhor está errado, eu acho que seria melhor o Senhor fazer assim? Quem? Quem deu a ele primeiro? Você lembra aquela música que cantávamos? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Paulo diz, peraí. Quem deu a ele para que ele venha a ser restituído? Quero de volta o que é meu? Nada é nosso. Tudo é dele. Tudo pertence a ele. Paulo então conclui no versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, o que significa? Deus é a fonte e a origem de tudo. Porque dele, tudo vem dele. Por meio dele, significa que ele é o agente e o sustentador de todas as coisas. E para ele, significa, ele é o fim, ele é o propósito final de tudo. Toda a criação, a nossa própria vida, devem existir para a glória de Deus. Fomos salvos pela graça mediante a fé, para vivermos para a glória dele. A nossa vida, a nossa missão, a igreja,
Tudo tem um objetivo final, a sua glória. E Paulo termina: a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. A Ele, pois, a glória eternamente. Só lhe deu glória. Tudo pertence ao Senhor. Tudo veio do Senhor. Tudo é para a glória do Senhor. Ele nos deu tudo. Ele nos concedeu tudo. Ele é o Criador. Ele é o sustentador. Ele é o fim de todas as coisas. É por isso que os reformadores, eles desafiaram o Papa e toda aquela falsa religião. Porque eles entendiam que o que estava acontecendo era um abuso religioso contrário às Escrituras. Eles então se levantam contra tudo aquilo que estava errado e disseram: não, somente Deus deve receber glória. Somente há um Deus. Homens não são deuses, anjos não são deuses, objetos não são deuses. Só há um Deus. Esse Deus é inexplicável. Esse Deus, ele é eterno. Esse Deus está no controle e no governo de todas as coisas. Esse Deus é o Deus verdadeiro. Um Deus feito por mãos humanas é um Deus falso. Um Deus que você pode pegar, que você pode conhecer, é um falso Deus. O verdadeiro Deus é incompreensível. O verdadeiro Deus, ninguém pode compreender. E eu queria concluir essa pregação trazendo aos irmãos essa consciência. Se somente Deus é digno de glória, como podemos glorificá-lo? Eu vou trazer 3 formas de nós glorificarmos a Deus. Vimos que Deus é digno de glória. Nele está o poder. Nele, a Ele pertence tudo. Como então nós podemos glorificar esse Deus? Primeiramente, quando nós vivemos em santidade e obediência à palavra de Deus. Os puritanos criam que a glória de Deus se manifesta quando o cristão vive de modo santo e conforme as Escrituras. Na prática, é quando mantemos a pureza de olhos e coração, nos arrependemos dos pecados e obedecemos os mandamentos. O puritano Thomas Watson, ele disse: a obediência é a música mais doce aos ouvidos de Deus. Como podemos glorificar a Deus? Mantendo uma vida santa, obedecendo aos mandamentos de Deus. Deus espera isso do seu povo. Nós não somos salvos por causa disso, mas Ele nos salvou para que hoje nós pudéssemos glorificar a Ele. E como eu posso glorificar a Deus? Vivendo uma vida separada do pecado, guardando os olhos, guardando o coração daquilo que é mal, daquilo que é impuro, obedecendo os mandamentos. Tudo isso vai fazer o quê? Com que nós glorifiquemos ao Senhor, quando nós nos arrependemos do pecado. Isso é errado. Senhor, tira isso da minha vida. Senhor, me livra desse pecado. Eu não quero continuar na prática desse pecado. O arrependimento. Isso vai fazer o quê? Com que Deus seja glorificado. A segunda coisa que vai fazer nós glorificarmos a Deus é quando fazemos tudo para a glória dele. Os puritanos ensinavam que toda a vida é adoração. A nossa vida, a adoração, não é o momento do culto aqui. Faz parte, mas quando eu sair lá fora, a minha adoração, o meu culto continua. Quando eu entro no carro, o meu culto continua. Quando eu chego na minha casa, o culto continua. Quando eu vou dormir, o culto continua. A adoração continua. Quando eu acordo, continua a adoração. Quando eu vou almoçar, trabalho, tudo. A nossa vida, os puritanos diziam que a nossa vida, ela é uma vida de
adoração. Ela é plena de oração, de adoração. Há uma história, conhecida sobre um sapateiro que disse a Lutero: o que eu devo fazer para servir a Deus? Então há uma história muito contada, conhecida, que um dia chegou um sapateiro para Lutero e falou: Lutero, o que eu faço porque eu quero servir a Deus? O que eu preciso fazer? E ele, esperando que o reformador o chamasse para abandonar a profissão e se tornar um pregador ou um missionário, aquele homem recebeu uma resposta diferente. E Lutero disse para ele: faça bons sapatos e venda-os por um preço justo. Para sua surpresa, a sua própria atividade seria um bom serviço a Deus, na medida que ela fosse feita com excelência e honestidade. Como podemos glorificar a Deus? Na nossa vida. Você não precisa se tornar um pastor para glorificar a Deus. Você não precisa abandonar a tua profissão para fazer alguma coisa, um missionário, para glorificar a Deus. A sua vida, minuto a minuto, segundo a segundo, já deve glorificar a Deus. Como isso acontece na prática? Quando nós trabalhamos com excelência e honestidade, na prática, lá no teu trabalho. Faça o melhor e seja honesto. Você vai glorificar a Deus. No estudo, se dedique e faça o seu melhor. Vocês aí que estudam, se dediquem e façam o seu melhor. O que vai acontecer? Vocês vão estar glorificando a Deus. Na internet, quando você compartilha aquilo que glorifica a Deus, os versículos bíblicos, vídeos bíblicos, quando você compartilha aquilo que vai edificar a vida de alguém, o que você está fazendo? Você está glorificando a Deus, até isso. Porque imagina, você fica lá na internet, postando um monte de coisas seculares, tal, aquelas psicologia, frasinha. Não, o que você faz? Quer glorificar a Deus? Coloca lá. Compartilha os versículos, compartilha a pregação, compartilha a mensagem bíblica. Você vai estar glorificando a Deus. Você observa que nós podemos glorificar a Deus em tudo e em todas as áreas da nossa vida. Da mesma forma, nós podemos não glorificar a Deus em nada. Sermos mal no trabalho, fazermos de qualquer jeito, desonrar o patrão ou desonhar o funcionário. Podemos ser péssimos na escola, não quer estudar de jeito nenhum, levar a vida de qualquer forma. Na internet posta, faz qualquer outras coisas que em nada glorifica a Deus. O que mais? Na prática. Como podemos glorificar a Deus? Na igreja. De que forma? Servindo os irmãos com alegria. Quando servimos aos irmãos, estamos glorificando a Deus. O que mais? Em nossa casa. Quando nós estamos cuidando da nossa família com amor. Você está glorificando a Deus. Quando você está fazendo um almoço para a família, você está glorificando a Deus. Quando você está limpando o chão, você está glorificando a Deus. Irmãos, a nossa vida, tudo é para a glória do Senhor. Tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. Tudo deve ser feito para a glória dele. Como Charles Spurgeon disse, para um homem que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Não há não, aqui é sagrado, mas lá na calçada não é sagrado. Aqui é sagrado. Aqui, você lembra, né? O neopentecostal, o altar. Coloca a mão no altar. Olha, não sobe no altar, o altar é sagrado. Tudo é sagrado. Todo local onde nós vamos é sagrado. Tudo pertence ao Senhor. A nossa vida, todas as coisas. Ao sairmos daqui, continua sendo sagrado. Quando você pisa lá na rua, continua sendo sagrado.
Porque a nossa vida, ela deve ser vivida para a glória de Deus. Então muitas pessoas, a pessoa acha assim, eu vou lá na igreja, ali é um lugar sagrado. Mas quando ela chega na casa dela, não, minha casa não é sagrada. Como não? O trabalho não é. Tudo é sagrado. Tudo pertence a Deus. E nós devemos viver a nossa vida para a glória de Deus. E o terceiro, para nós terminarmos. Como podemos glorificar a Deus? Quando cultivamos uma adoração sincera e centrada em Deus. Na prática, é viver uma vida piedosa. Isso acontece quando lemos a Bíblia, oramos, fazemos o culto familiar, participamos dos cultos, evangelizamos, fazemos boas obras. É a nossa vida devocional, a nossa vida piedosa. É orar, ler a Bíblia, reunir com a família em um culto familiar, evangelizar, fazer boas ações, como já foi falado aqui antes, as esmolas, a ajuda, ajudar as pessoas. Tudo isso vai redundar em quê? Em glória para Deus. Dessa forma, Deus receberá glória. Para os puritanos, o lema é: viva uma vida para a glória de Deus. Era o princípio central e o propósito supremo da existência humana. Toda a vida, sem exceção, deveria ser dedicada a esse fim. Toda a vida, todos nós, devemos dedicar a nossa vida para a glória de Deus. E a pergunta que eu deixo de reflexão para os irmãos: você está vivendo a sua vida para a glória de Deus? Vamos fazer a reflexão nessa noite. Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os olhos. E diante de tudo isso, daquilo que nós fomos libertos, de todos aqueles enganos, ao conhecermos esse Deus, nós estamos vivendo a nossa vida para a glória de Deus. Você tem buscado glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos, em tudo o que você faz,